Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, do time de comunicação da Drummond. Em nome de toda a empresa, eu quero agradecer a todos e todas que se inscreveram em mais um webinar produzido por nós. Hoje, registro de marca nos Estados Unidos, o que toda empresa brasileira precisa saber antes de explorar o mercado norte-americano. E ao meu lado, para falar do tema, tem o meu colega Fernando Borges, advogado associado sênior da Drummond Advisors, responsável pelo registro de marca aqui na empresa, e um grande colega nosso, Ramon Bácidas, sócio fundador da LRB Marketing. E conosco também Regina Fernandes, realizando a interpretação simultânea de Libras para transformar o nosso webinar em um conteúdo mais acessível. Já já eu passo a palavra para os meus colegas. Para vocês que não conhecem a Drummond Advisors, nós somos uma empresa norte-americana de consultoria especializada em transações entre mais de 40 países e os Estados Unidos. Nossa equipe conta com contadores e advogados bilíngues e certificados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Fisicamente, estamos em Boston, Miami e Orlando, e aqui no Brasil, em São Paulo e Belo Horizonte. Na nossa estrada de mais de 15 anos de experiência, já atendemos mais de 13 mil clientes ao redor do globo. Esse webinar ele é feito para vocês e por vocês também. Então fiquem à vontade para enviar perguntas via Q&A, que serão respondidas pelos nossos speakers. Fernando, Ramon, é um prazer recebê-los aqui em mais um webinar, hoje sobre registro de marca. E eu já quero começar fazendo uma pergunta nesse webinar que vai abordar a questão do registro de marca, e a importância de ter uma marca tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista de marketing, de comunicação. Vocês poderiam definir para mim e também para os nossos é, telespectadores, para a nossa audiência, o que seria uma marca? Posso começar, Ramon? Por favor, Fernando. Bom, boa tarde a todos e todas, bem-vindos ao webinar. Como o Lucas introduziu, eu espero que vocês consigam aproveitar bastante do conteúdo que a gente tem aqui para oferecer. E respondendo a pergunta do Lucas, do ponto de vista jurídico, se eu tivesse que dar uma resposta muito objetiva, eu diria que uma marca é um sinal visualmente perceptível, que serve para distinguir produtos e serviços de origens diversas. Então, o objetivo central da marca é possibilitar que o consumidor, ao se deparar com dois produtos de uma mesma natureza, mas que sejam de uma origem empresária distinta, consiga fazer essa distinção de qual é essa origem, de qual é a fonte, produtiva, a fonte de fornecimento daquele produto. Claro que o direito reconhece ainda diversas outras funções que a marca pode exercer, E como eu falei aqui, um sinal visualmente perceptível, No Brasil, a gente ainda segue essa norma, mas nos Estados Unidos já é reconhecida a possibilidade de você registrar marcas que não são visualmente perceptíveis. Existem marcas sonoras, marcas olfativas, Esses aspectos, essas possibilidades de registro ainda não chegaram no Brasil, mas estão no horizonte. E para além disso, a gente também pode pensar que uma marca ela exerce uma função de proteção do investimento, porque ela engendra todo o valor que foi agregado para aquele produto e ela resume, na marca o esforço, e toda a reputação que foi construída pelo empresário, tudo foi feito por ele, por trás daquela marca. Então, ela protege esse investimento ao possibilitar que somente ele possa explorar aquele sinal no mercado. Isso seria uma outra função que a marca exerceria também. Ela também exerce uma função publicitária, entre diversos outros aspectos, né? Vou deixar o Ramon falar um pouquinho também agora da perspectiva do marketing, Obrigado, Fernando. Bom, estamos aqui mais uma vez aqui com a Drummond, né? Então, para o pessoal que não me conhece, me apresentando rapidinho, eu sou o Ramon, eu sou sócio fundador da LRB, como o Lucas já bem trouxe. Eu tenho mestrado internacional em marketing e na LRB a gente atua fazendo a consultoria de marketing estratégico tanto para empresas para americanos nascidos e criados lá, né? E quanto para brasileiros, que eu acredito que seja a maioria do público aqui, que queiram internacionalizar sua operação para os Estados Unidos, né? Então, o Fernando bem falou
da definição jurídica para a marca, né? E eu gostaria de trazer aqui uma complementariedade do viés do marketing estratégico, né? Então, antes de começar, eu sempre gosto de salientar que, assim, o direito também o é, né? Mas falando das áreas que eu estudei, então, tanto economia quanto marketing são ciências humanas. Então, nas ciências humanas, a gente não tem uma definição única, geralmente, para algum tipo de fenômeno, porque esse fenômeno, fenômeno humano, ele é complexo, ele é cheio de variáveis interagindo entre si o tempo inteiro, então, variáveis com um grau de endogeneidade muito grande. Então, existem várias vertentes, né? Então, o que eu vou falar aqui não quer dizer que seja apenas isso, ou que seja a verdade absoluta, digamos assim, né? Bom, então o que que é uma marca? Uma marca a gente pode definir pelo viés de branding, né? Como somatório de todas as expressões pelo qual uma entidade é percebida. Essa entidade ela pode ser uma localidade, ela pode ser um produto, ela pode ser uma pessoa, ela pode ser uma empresa. Então, trazendo aqui para o nosso âmbito, para o nosso tema do nosso webinário aqui, né? A American Marketing Association define uma marca como isso ou uma combinação de nome, símbolos, termos e design. E aí, dentro de design, temos lá todos os elementos da identidade visual, que provavelmente você deve se lembrar quando você pensa em marca, que é justamente o logo, são as cores, são as formas, são a tipografia. Então, concatenando tudo isso, até para dar um exemplo aqui para aterrissar para o pessoal, pensemos aqui na Drummond, por exemplo, né? Então, todas as interações que você tem que está nos assistindo com a Drummond, sejam elas estar aqui nesse evento, sejam elas consumir algum conteúdo digital, offline, eventos, visitar o escritório da Drummond, a própria precificação da Drummond, os entregáveis que os produtos da Drummond oferecem, né? Tudo isso juntando te forma uma percepção sobre a Drummond e aí você associa ela a alguma coisa que você já conhece. Então, a Drummond aqui eu acredito que seja muito associada a confiança, conhecimento, autoridade, eficiência e por aí vai. Bom, maravilha, muito obrigado aos dois por essa primeira resposta. E a gente faz, né, conteúdos sobre essas etapas da internacionalização, tentando abranger um público que está interessado nesse assunto, está no processo de internacionalização. Creio que essa pergunta serve tanto para o Fernando quanto para o Ramon, para saber de vocês, a partir de qual momento vocês avaliam que uma empresa está nesse processo de internacionalização para os Estados Unidos e que pode estar agora assistindo a gente ou posteriormente no nosso canal no YouTube, a partir de qual momento eles devem colocar em pauta, parar e pensar em fazer o registro de marca tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Perfeito. Bom, é, essa é uma orientação que eu sempre dou, né, para os nossos clientes aqui nas reuniões iniciais. Eu sempre ressalto que o melhor momento para você começar a pensar no registro da sua marca é o quanto antes, né? Então, assim, a partir do momento que uma determinada marca ganha uma reputação, uma visibilidade, né, ela é divulgada de alguma forma num determinado mercado em que ela não esteja protegida, ela imediatamente está sujeita a tentativas fraudulentas de apropriação, né? Existem travas, existem mecanismos jurídicos que impossibilitam, né, ou que permitem que o titular legítimo da marca conteste uma tentativa de registro fraudulenta, mas ainda assim isso gera uma perda de tempo, isso gera um custo, né? E às vezes a solução que se dá para o caso nem é necessariamente o melhor cenário possível para o cliente, para o titular originário da marca. Então, eu sempre dou essa recomendação, assim, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, e aí eu acho que é importante a gente ressaltar, talvez a gente fale disso um pouco mais para frente, que o registro de marca ele é nacional, né? Então, assim, seja você um empresário atuante no Brasil, seja nos Estados Unidos ou seja em qualquer outra jurisdição, né? A partir do momento que a marca ganha alguma visibilidade, que ela ganha alguma reputação, que ela está exposta ao mercado de alguma forma, né, para mim esse já é o momento para se preocupar com relação à sua proteção. Então, podendo se antecipar a isso, buscar o registro da marca antes da divulgação dela naquele determinado mercado, seria o cenário ideal, seria a abordagem ideal pelo titular. Bom, maravilha. Ramon, alguma coisa a Oi. acrescentar do ponto de vista do marketing? Cara, no caso aqui eu vou com meus colegas aí, juristas, assim como o Fernando que está aí, né? Acompanho o relator, 100%. Porque pensando no processo
em termos de eficiência, né, pensando do lado do marketing, imagina, você está lá, você fez todo o seu planejamento, que assim espero e assim que deve ser, né, para reduzir riscos aí da sua entrada nos Estados Unidos. Então você fez todo o seu planejamento de marketing e tal, e aí quando a gente pensa numa marca, a primeira coisa que vem à mente é justamente o nome, né? Então você e aí no final você vê que essa marca não pode ser registrada, por exemplo. Então você perdeu em termos de eficiência e algo relevante, né? Então, assim como o Fernando falou, quanto antes, melhor, nesse sentido. Isso, o Ramon levantou um ponto que é muito importante, que eu também, a gente conversa bastante com os nossos clientes a esse respeito, né? É, Antes de se fazer qualquer investimento no desenvolvimento de toda uma identidade visual, né, de toda uma identidade marcária, do design do logo, que muitas vezes vai acabar girando em torno do elemento nominativo, ou seja, do nome da marca, é ideal que a gente verifique se aquela marca está disponível naquela jurisdição que você pretende usar, né? E aí é sempre bom fazer uma pesquisa de viabilidade prévia, né? Esse é um passo fundamental, na minha visão, para que você, exatamente como o Ramon disse, evite, né, investir, né, perder um valor investido, né, numa marca, no desenvolvimento de uma marca que não vai efetivamente poder ser utilizada naquele mercado. Aproveitando o seu gancho, Fernando, eu queria fazer uma pergunta para o Ramon sobre um erro, né, que muitas empresas acabam cometendo, que é a tal da brasilidade quando ela vai se internacionalizar. Ramon, em alguns casos a gente pode ver que a empresa pode se aproveitar desse fator, mas em outros, por aspectos culturais, linguísticos, etc., pode ser um empecilho para o sucesso. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito, Lucas. O que a gente vê aqui na LRB é justamente isso. A questão da brasilidade, ela pode ou não ser um fator de diferenciação para você, um fator positivo nesse sentido, né? Então, isso vai depender de duas questões, né? Primeiro, qual que é a sua estratégia de go-to-market, né? Você vai querer se ater, digamos assim, apenas ao mercado da saudade, a brasileiros que moram lá e descendentes, né? Algumas empresas, elas pegam isso, né? E elas desenvolvem uma estratégia baseada justamente como se fosse um arpão, que eu brinco. Então você entra para atender esse público mais nichado, aí, até porque o mercado americano é um mercado muito competitivo. E aí ao fazê-lo, depois elas expandem para um público mais amplo, né, para aproveitar aí o mercado americano como um todo. Então, isso pode ser uma opção, né? E depende muito do seu público-alvo também, né? Então, vou dar um exemplo de um case nosso aqui, de um cliente nosso, que era da área de educação, e a gente percebeu que o público-alvo dela era justamente o pessoal hispânico e descendentes de hispânicos, né? Então, uma opção seria se posicionar enquanto uma marca latina trazendo essa latinidade para a marca, né? Só que, depois de todo o nosso estudo, então pegando ali variáveis é, qualitativas, quantitativas, através de dados primários, dados secundários, e através do nosso método próprio, claro, a gente chegou na conclusão que esse não seria o momento ideal de se fazer isso. Que, na verdade, a gente poderia se posicionar enquanto uma empresa, já que ela vai atuar na Flórida inicialmente, floridense. Então, ali abrangendo também os americanos ali nascidos e criados lá que falam inglês e tudo mais, né? Maravilha. Eu vou jogar a bola agora para o Fernando para falar sobre justamente um tópico que você citou lá na primeira pergunta, que são justamente essas diferenças, né, de uma marca que está aqui no Brasil. Como que funciona esse processo e quais são as diferenças entre fazer o registro de marca no Brasil e fazer o registro de marca nos Estados Unidos? Perfeito, Lucas. Bom, o que eu posso dizer aqui de uma forma geral, o tratamento que ambos os direitos, né, o brasileiro e o americano dão a um registro de marca, ele tende a convergir para uma uniformização, né? Tanto o Brasil como os Estados Unidos são signatários de um acordo chamado TRIPS, né, que é obrigatório para todos os membros da OMC. E esse acordo ele prevê regras de uniformização do tratamento de assuntos relacionados à propriedade intelectual nos países signatários. Então, a gente tem diversos aspectos congruentes aqui. A gente tem o registro de marca tendo uma validade inicial de 10 anos, sendo renováveis por mais 10 anos, né? Você tem algumas etapas parecidas no processo de registro, mas existe uma diferença fundamental, tá?
o sistema de marcas brasileiro, ele é caracterizado pelo first to file, né? Ou seja, quem adquire o direito ao registro da marca, em regra, é quem busca esse registro primeiro. Tá? Então não se questiona muito quem teria tanta legitimidade para registrar aquela. Se eu tenho um interesse de registrar uma marca, eu busco esse registro no INPI, né? E o meu ex-sócio, por exemplo, vai buscar esse mesmo registro 5 dias depois, em tese o meu direito é melhor do que o dele, tá? Só pelo fato de eu ter buscado esse registro antes, porque o nosso sistema é caracterizado em regra pelo first to file. Existe uma exceção no nosso direito, que é o uso anterior de boa-fé, que é previsto como uma exceção a essa regra do first to file. Ou seja, se você não buscou o registro para uma determinada marca, mas já utilizava ela de boa-fé, né, e alguém foi lá e buscou um registro depois de você, né? Se você tiver como comprovar que, pelo menos até 6 meses antes daquele registro, daquele pedido de registro, você já usava a marca de boa-fé, você tem como garantir o seu direito também. Mas isso acaba sendo uma disputa, né? Vale a regra geral do first to file, que é aquele que primeiro busca o registro. Nos Estados Unidos, essa lógica se inverte. Tá? Então, o sistema americano ele é marcado pela característica do first to use, né? O primeiro a usar. Ainda existe, né, termos de processamento técnico dos pedidos de registro de marca, os pedidos de registro eles ainda são tratados numa fila, né? Então, se eu entro com um pedido de registro na data de hoje e alguém entra com um pedido de registro igual numa data daqui a um mês, a minha marca vai estar na fila antes dessa marca posterior. Só que como vale o primeiro uso, eles privilegiam esse primeiro uso, né? A pessoa que ingressou com um pedido de registro depois do meu, basta que ela comprove que ela já utilizava a marca no momento anterior que eu consiga comprovar que eu utilizava a marca. Se ela consegue comprovar que ela começou o uso efetivo da marca no mercado americano antes de mim, o direito dela é melhor do que o meu, mesmo que a data do meu pedido de registro seja anterior ao dela. Então, essa é a principal diferença que existe entre os dois sistemas. Tá? A consequência prática disso, né, na hora que a gente vai entrar com um pedido de registro de uma marca no Brasil, né, o sistema do INPI ele pede apenas para que a gente dê um check ali num box que prevê o seguinte: eu declaro que eu atuo legitimamente nesse segmento e que eu forneço os produtos e serviços que estão sendo marca. É mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, né, como você tem que privilegiar o primeiro uso, as principais bases legais que são utilizadas para você registrar uma marca dependem da comprovação desse uso. Tá? Então, não adianta, não existe um check the box lá que você declara que você atua no segmento. Você tem que efetivamente fornecer ao USPTO comprovações de que você atua com aquela marca no mercado americano, identificando aqueles produtos e serviços. Essas comprovações elas são relativamente flexíveis. A gente está falando aqui de print screens de um site, de uma loja na Amazon, ou sei lá, uma nota fiscal enviada para um cliente localizado nos Estados Unidos, um material publicitário, posts em redes sociais, desde que fique comprovado que aquela marca está sendo utilizada no mercado americano em relação àqueles produtos e serviços, né? Então, essa é a principal diferença que eu ressaltaria entre os dois sistemas, sob o ponto de vista jurídico. Maravilha, Fernando. Eu vou aproveitar aqui que os nossos inscritos já começaram a fazer algumas perguntas. Não vou passar o nome dos inscritos para manter a privacidade de todos. Lembrando que ao fim deste webinar vocês vão receber os contatos do Fernando, do Ramon, para caso queiram algum tipo de assistência mais detalhada. Mas chegou a seguinte pergunta aqui. No Brasil, já temos marca registrada e estamos iniciando venda de serviços em março nos Estados Unidos. Segundo o nosso jurídico nos Estados Unidos, para registrar uma marca, você precisa já estar oferecendo serviços. Não pode só ser meses antes. É isso mesmo? Então, na realidade, a gente tem como iniciar um processo de registro de marca nos Estados Unidos, mesmo que a marca ainda não esteja sendo utilizada no mercado americano. Tá? Há uma verdade nessa afirmação de que para efetivamente se obter o registro ao final do processo, você precisa já estar utilizando a marca nos Estados Unidos para você poder comprovar o uso dela nos Estados Unidos. Só que a gente consegue começar o processo de duas formas. Se a marca ainda não estiver em circulação no mercado americano, a gente usa a base legal que se chama intent to use, né, intenção de uso. E aí no protocolo inicial a gente não
envia qualquer tipo de comprovação. A gente apenas apresenta uma declaração de que o titular pretende iniciar o uso dessa marca no futuro próximo, né? Se a marca já estiver em circulação no mercado americano e no momento do protocolo já for possível produzir essas comprovações de uso, aí a gente inicia o processo na modalidade actual use, uso efetivo, já apresentando essas comprovações de uso no início do processo, ali no protocolo original, tá? Na modalidade de intent to use, em que a gente não apresentou essa comprovação de uso num primeiro momento, o processo vai correr, normalmente vai ser designado um examinador, ele vai proferir uma decisão, pode formular exigências. Se ele não tiver nenhuma exigência a formular, se ele se der por satisfeito, aprova a marca para publicação, terceiros podem apresentar oposições, ninguém apresentou oposição, beleza, acabou a fase de análise. Na marca na modalidade de intenção de uso, esse marco final, né, ele é marcado por uma decisão chamada Notice of Allowance, né, que uma decisão de aprovação para registro. E por você ainda não ter apresentado os materiais de comprovação de uso lá no início do processo, nesse momento você pode apresentá-los, né? Então, a partir do Notice of Allowance, o titular do pedido de registro ele tem até 3 anos para comprovar o uso da marca nos Estados Unidos. Então, assim, respondendo objetivamente, para obter o registro ao final do processo, sim, você precisa, em regra da marca, estar sendo utilizada já no mercado americano, mas para iniciar o processo de registro e já garantir o seu lugar na fila, né, como eu tinha falado antes, você pode ainda não estar utilizando essa marca no mercado americano. Só que aí você cai naquele problema que eu falei na pergunta anterior. Entrei com um pedido de registro na modalidade de intenção de uso. Minha marca ainda não está desenvolvida para os Estados Unidos, preciso de embalagem, preciso de rótulo, material de comunicação, não tenho ainda. Mas eu quero buscar proteção para o meu nome. Eu vou entrar e não vou apresentar comprovação de uso e vou afirmar para o USPTO que eu ainda não iniciei o uso da marca nos Estados Unidos. Se alguém entrar com um pedido de registro para uma marca idêntica à minha, depois de mim, e conseguir comprovar que iniciou a utilização dessa marca no mercado americano no momento anterior, o direito dessa pessoa é melhor, tá? Então, assim, é um cuidado que você tem que ter. Eu sempre recomendo que, mesmo que você ainda não tenha a marca circulando nos Estados Unidos, que pelo menos se ingresse na modalidade de intenção de uso para garantir esse mínimo lugar na fila. Claro que alguém pode passar na frente e comprovar que tinha o uso primeiro, mas dificilmente isso fugiria, assim, de um controle prévio. Maravilha. Eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta e passar a bola para o Ramon. Ramon, é algo comum, né? E até essa pessoa que mandou essa primeira pergunta comentou aqui que no caso a empresa dele é uma empresa conhecida aqui no Brasil, que está em primeira classe no serviço que ela presta aqui no Brasil e pretende, né, continuar assim nos Estados Unidos. Para esse tipo de empresa ou para qualquer empresa que esteja internacionalizando, buscando o mercado americano, queria que você comentasse um pouquinho sobre o posicionamento de marca. O quão importante é esse planejamento, ter isso em mente para a marca sair do território brasileiro e chegar nos Estados Unidos de forma competitiva. Com certeza, Lucas. Aí é uma questão importante, porque o que que acontece, né? Alguns clientes chegam para mim com essa mesma percepção, que é, poxa, eu já tenho uma marca muito forte no Brasil, já tenho uma empresa de sucesso, vamos chamar assim, no meu segmento, então é só eu chegar lá nos Estados Unidos com a minha marca, com o mesmo marketing que eu tenho hoje em termos de ações e de planejamento, que vai dar tudo certo, né? E aí que é um dos grandes erros, é onde acontecem as piores coisas aí, que não é bem assim, longe disso, né? Isso porque a primeira questão é a seguinte: você ser conhecido no Brasil é uma coisa, lá você não é conhecido. Então toda aquela desconfiança inicial e completamente compreensível, né, de um novo entrante estrangeiro, ela tem que ser mitigada. Então começa por aí, né? Então, para isso, eu até anotei aqui para a gente conversar sobre isso hoje, sobre os Trust Assets, né? Então, para nós aqui de forma simplificada, seriam os elementos que, ao serem engendrados para uma marca, eles formam a confiança da marca, né? Então, eles contribuem para que o público confie na sua marca. Então, aí existem várias ações que a gente pode fazer, que a gente recomenda para os clientes fazerem, né? Mas uma que eu acho que é de start aqui, que é muito importante, se não a mais, e parece até simples, mas é a presença física.
Então é você ir até os Estados Unidos, é você começar a engendrar um relacionamento com possíveis parceiros, com associações de classe, a participar de eventos, de networking, começar a construir essa rede lá, né? E aí dar esse pontapé inicial para a gente pensar aí nas ações de branding nos Estados Unidos. Em relação ao posicionamento, né, a gente pode até falar aqui para quem não é da área. Então, posicionamento basicamente é o seguinte: é a forma que a sua empresa posiciona a proposta de valor dela, e aí isso está embutido nisso, os seus diferenciais competitivos, né, na mente dos seus consumidores-alvo. Então, é basicamente isso. Então, um exemplo que a literatura tem, que fica fácil para todo mundo entender, a Volvo, né? A Volvo ela se posiciona como os carros mais seguros que existem. Então, é um exemplo que a gente dá. É claro que o posicionamento ele também abarca como essa marca enxerga o mundo e de que forma ela se insere nele. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Harley Davidson, então a Harley ela vê um mundo a ser explorado, um mundo de aventuras, né? E você, com a Harley, você vai explorar ele à sua maneira, de uma forma autêntica, de uma forma sua, né? Sem se curvar a ninguém e tudo mais. Então é basicamente isso. Maravilha. Agora eu quero voltar um pouquinho com o Fernando, sobre justamente esse processo, né, que a empresa começa a registrar a sua marca. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é um tópico muito interessante que sempre, quando a gente faz esse webinar, você e o Pedro gosta de salientar, né, o Pedro Drummond, da relação de quem está preenchendo ali o requerimento de registro de marca e o SPTO. Como que funciona esse trâmite? Como que o empresário ele acaba ajudado, auxiliado pelo USPTO, Fernando? Estava cometendo o erro clássico, né, do mudo. Bom, esse é um tema realmente muito interessante, né? E ele proporciona uma forma muito positiva de se olhar para o sistema de marcas dos Estados Unidos, tá? Eu vou fazer primeiro um contraponto do sistema brasileiro, né? O INPI, né, não tem nenhuma crítica estrutural ao órgão, mas talvez por uma questão de falta de recursos, de falta de pessoal, né, ele é um órgão um pouco mais ineficiente se a gente for comparar com o USPTO lá nos Estados Unidos. Tá? Então a gente tem períodos de análise mais longos, a gente tem análises que não necessariamente são tão técnicas, né? E a gente tem também, enfim, um processo, né? Um andamento processual um pouquinho distinto. Né? Nos Estados Unidos, o sistema de registro de marca ele é caracterizado por algum grau de informalidade na tratativa que a gente tem com o examinador. Então, assim, no Brasil é uma coisa muito engessada, né? Você preenche um formulário, submete ele ao sistema, o sistema entende, publica o seu pedido de registro de marca, alguém pode apresentar uma oposição, você apresenta uma manifestação, essas petições caem na mesa de um examinador, ele dá uma decisão, você nem tem um contato, você não consegue recorrer àquela pessoa, ao indivíduo realmente que proferiu aquela decisão. No sistema americano, né, você tem a identificação do examinador já nas etapas iniciais do processo. Assim, quando ele é designado para o seu processo de registro, você já consegue saber quem ele é. E o sistema ele já te proporciona informações de contato muito eficientes. Você tem até um telefone, né, no qual você pode contactar esse examinador. Né? Então, o decorrer do processo de registro nos Estados Unidos, ele possibilita que decisões sejam tomadas com esse grau de informalidade. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se eventualmente, né, eu cometer um erro no preenchimento do formulário de registro de marca e eu esquecer de colocar um detalhe da cor do logotipo que eu estou entrando com o pedido de registro, né? No Brasil, isso levaria à formulação de uma exigência engessada, com prazo para você responder através de uma petição pagando uma taxa. Nos Estados Unidos, quando você tem esses erros formais um pouco mais simples, é uma prática muito recorrente que o examinador que foi designado para o seu processo entre em contato com um advogado, seja por e-mail, seja por telefone, e pergunte: olha, eu percebi aqui que teve uma inconsistência entre a descrição do logotipo e a cor que aparece na imagem que você enviou. Posso fazer essa correção? E ele já sugere qual é a correção que ele vai fazer. E aí você apenas dá um ok por e-mail, dá um ok por telefone e o processo destrava e anda, né? Você não tem toda essa necessidade de enfrentar toda uma burocracia e todo um nível de formalismo que tem aqui no processo brasileiro. Tá? Então tem essa característica da informalidade que eu acredito que auxilia muito,
né, no decorrer do processo de uma forma geral. Isso sem contar também que o USPTO ele tende a ter períodos muito mais curtos de análise. Ele, como eu disse, né, ele acaba sendo um órgão mais eficiente por, né, o número de as pessoas, né, os funcionários são em maior quantidade, eles têm mais recursos. Então os períodos de análise eles são mais curtos e as decisões são mais técnicas. Então a gente nunca leva uma rasteira por uma falta de transparência, por não entender exatamente o que o examinador quis dizer com aquela determinada decisão de indeferimento, por exemplo. Ele vai detalhar e vai trazer anexos e vai justificar a decisão dele com precedentes, com observação de mercado. Então são decisões muito mais sofisticadas. Maravilha. Ramon, vou aproveitar esse gancho, né, que o Fernando disse sobre a parte da informalidade, perdão, e também da flexibilidade desse auxílio, né, que os órgãos norte-americanos fornecem para as empresas. E eu queria que você comentasse um pouquinho, talvez não sobre a facilidade, como você bem disse, né, é um mercado muito grande, muito competitivo, mas eu queria que você apontasse aqui para os empreendedores que estão acompanhando a gente, quais seriam, do ponto de vista do marketing, essa parte flexível de você chegar nos Estados Unidos, o que pode ser aproveitado, o que pode ser procurado por uma marca nos Estados Unidos, que aqui no Brasil ela pode sofrer um pouco de dificuldade, mas lá por essa cultura do empreendedorismo, essa cultura é, de empreender, facilitaria para uma marca brasileira. Boa pergunta, Lucas. Bom, como você mesmo trouxe, né, nos Estados Unidos a gente tem uma cultura muito mais enraizada ali sobre o papel do empreendedor e como ele é visto na sociedade como, não vou dizer um herói, né, mas como alguém que traz benefícios para essa sociedade, né? E infelizmente aqui no Brasil, isso eu falo com muito pesar, porque é uma bandeira que eu levanto também, não só para os meus colegas de marketing, mas para os empreendedores como um todo, né? Eu sou um empreendedor na minha empresa, né? Então, infelizmente aqui a gente não vê isso, né? Então, de que forma lá, você falou algumas facilidades, né? Então, assim, o que que eu acho que se distingue aqui no Brasil de lá, né? Nesse sentido. Por exemplo, lá você tem alguns órgãos atrelados a. Aqui também tem, mas numa escala bem menor, né? Mas lá você tem alguns órgãos atrelados, por exemplo, a universidades, que são órgãos de fomento de empreendedorismo. Então, eles fazem consultorias até gratuitas, né? Nesse sentido, tem também. De alguns estados e de algumas cidades, né? Alguns condados também prestam esse serviço para quem está chegando lá. Então, tanto de consultoria em termos de planejamento, de execução, mas também de te apresentar para outros parceiros que possam ser interessantes para você, de eventualmente te apresentar para possíveis novos clientes, né? Então, tem toda essa questão envolvida. Mas, claro, eu aqui sou um defensor da iniciativa privada, vamos assim dizer. Então, eu acredito muito mais em se ancorar nos seus pares da iniciativa privada, empreendedores como você mesmo. E aí entra aquela questão que eu até trouxe anteriormente, de você procurar ali expandir seu networking, eventos, associações privadas de classe. Lá também o pessoal costuma te receber super bem e te ajudar nesse sentido. Bom, maravilha. Agora eu vou abordar um tópico que eu creio que acabe tanto no pro lado do Fernando quanto para o seu lado, Ramon, que é a respeito dos aspectos jurídicos, e aí você, Ramon, pode falar dos aspectos do ponto de vista do marketing. De que forma que hoje o cenário jurídico e também do marketing evoluiu nos últimos anos para marcas, principalmente no ambiente digital, a um nível global? Quer começar, Ramon? Acho que esse Eu que tópico mando. é mais É seu mais do para que. mim, né? Mas eu Perfeito. tenho inputs também do ponto de vista jurídico, mas eu prefiro que você dê os seus Tá bom, primeiro. sem problema. Vamos nessa. Então, Então, eu acho que é interessante a gente buscar. Uma ótima pergunta essa, cara, porque é o seguinte: o que que a gente vê, né? Que o digital, isso é bom, na minha visão, né? Ele democratizou o acesso de pequenas e médias empresas a ações de marketing muito eficazes, né? Então, quem é mais antigo aqui, acho que talvez até. Nós somos da mesma idade, talvez até um pouco antes, uma geração anterior à nossa, né? Embora nós não sejamos novos, digamos, né? Mas enfim, na época você tinha, era muito mais, se a gente pensar na nossa geração, quando a gente era criança, por exemplo,
não tinha internet direito. Então, era para uma empresa ela fazer uma ação de marketing para alcançar ali, por exemplo, 10 mil pessoas e além, claro, ela precisava aí recorrer à TV, a um jornal, a uma revista, né? E isso era algo, na época, que tinha um valor de investimento impeditivo para um pequeno e médio negócio. Então, com o advento do digital, seja ali, vamos pegar os principais aqui para falar, as redes sociais pela Meta, né, o Facebook, o Instagram, agora o TikTok também, seja pelo próprio Google, você conseguiu trazer para o game esses empreendedores, esses negócios menores, né? E o que é interessante do digital também é que você consegue ter uma facilidade muito maior de mensuração, e aí, portanto, para você realizar testes, para você otimizar esses testes e seguir escalando nesse sentido, é ótimo porque você tem ali tudo metrificado do que você precisa saber para depois escalar, né? Então, nesse âmbito todo aí, quando a gente pensa também em branding, né? Isso é muito interessante, porque hoje a gente vê alguns movimentos que eu acho interessantíssimos, que é, por exemplo, o próprio founder ser o influencer da marca, né? Eu, mais ou menos, aqui Hum, faço isso para a LRB, para minha empresa, né? Aí na Drummond a gente tem alguns dos sócios também com essa mentalidade, né? Mas eu vou citar aqui o Pedro Drummond, né? Que é bem atuante ali no LinkedIn. Então, eu acredito que vá por aí, pela democratização, pela possibilidade de você exercer a sua criatividade e também nos Estados Unidos, pensando nisso tudo, claro que a gente tem que estar a par aí das diferenças culturais, mas você também se inserir de uma forma a um custo relativamente mais baixo e de uma forma que você consiga metrificar tudo isso. Então, para mim, é algo bom a digitalização do marketing para branding nos Estados Unidos. perfeito. O que eu tenho de inputs para dar a esse respeito, ele vai um pouco na linha do que o Ramon falou, né? Que, assim, o grande desafio jurídico que surgiu, né, depois dos anos 2010, né, 2000, 2010, com a, a democratização do acesso à internet, é exatamente a possibilidade de uma marca ser divulgada, né, de uma marca circular por diversas jurisdições sem necessariamente estar protegida em todas elas, né? Por mais que a internet tenha evoluído para permitir isso, e não só a internet, a gente está falando aqui de comércio internacional, de logística internacional, né? Iniciativas nesse sentido se tornaram mais e mais eficientes ao longo desses últimos anos, né? Então, assim, o direito, ele não acompanhou no mesmo ritmo sob o ponto de vista do desafio, né, jurídico de proteção que a marca pode enfrentar para essa divulgação mais ampla, né? Então, assim, uma marca, ela, né, uma vez que você coloca uma marca disponível num site, ou num e-commerce, ou no marketplace, onde quer que seja, qualquer lugar que não esteja limitado por termos de geolocalização vai poder ter acesso àquela marca, aos produtos que ela identifica, vai poder adquirir, esses produtos vão chegar naquela jurisdição, né? Então, assim, não necessariamente ele vai estar protegido em todos os lugares onde a marca dele vai aparecer, né? Voltando um pouco ao que eu tinha falado antes, né? A proteção ela tende a ser sempre restrita, né, aos limites da jurisdição do órgão que proferiu a decisão que concedeu o registro da marca, né? Em regra, isso se dá, né, limitado aos territórios nacionais dos respectivos órgãos. Existem algumas exceções de órgãos que possibilitam o registro de marca continental, por exemplo, na União Europeia, mas no geral, né, você tem a proteção limitada àquele país onde você buscou a proteção, né? Há não muito tempo atrás, né, em 2019, se eu não me engano, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, tá? Mas assim, eu não sei se a gente talvez entre um pouco mais em detalhes sobre esse mecanismo, mas o Protocolo de Madrid, ele veio para tentar facilitar a busca da proteção da marca em múltiplas jurisdições de uma maneira simultânea, de uma maneira, né, através de um único ato. Tá? Existem algumas ideias, impressões equivocadas com relação ao Protocolo de Madrid que precisam ser desconstituídas na cabeça das pessoas que já ouviram falar dele, né? Muita gente pensa que o Protocolo de Madrid é um registro internacional. Não é. Né? O Protocolo de Madrid é um mecanismo que permite você iniciar diversos processos de registro de forma simultânea, mas cada processo é um processo diferente.
né? O desfecho do processo brasileiro não necessariamente vai ser o desfecho do processo americano, do italiano, do português, né? Mas existe esse mecanismo que pelo menos já dá uma eficiência maior para o titular da marca, para se ele tiver um interesse em divulgar a marca dele em múltiplas jurisdições simultaneamente, se a gente estiver falando de um jogo online, por exemplo, ou de um aplicativo que vai para uma App Store e fica disponível em todos os países do mundo instantaneamente, né? Se ele quer buscar essa proteção de uma maneira mais ampla, né, e de uma forma mais eficiente, ele pode se utilizar do Protocolo de Madrid, por exemplo. Então, isso foi uma inovação legislativa, né, que no Brasil começou em 2019, se eu não me engano, mas ainda assim a gente tem todo esse desafio, porque é sempre importante ressaltar, e a gente faz isso muito com os nossos clientes, ressaltar. Olha, se a sua marca está circulando naquele país e você não tem a proteção da marca naquele país, ela está exposta naquele país a ser violada por terceiros, a ser apropriada por terceiros. Alguém tentar utilizá-la de forma fraudulenta, copiar, né? Então, assim, é uma preocupação. A internet ela trouxe essa preocupação maior, né? A possibilidade de divulgação mais ampla, né, de uma marca, ela trouxe esse desafio, mas, né, o direito não acompanhou tão eficientemente, mas existem mecanismos de proteção que possibilitam você ter esse escopo mais amplo. Maravilha, muito obrigado aos dois por essa resposta. Já já a gente recebeu algumas perguntas prévias nas redes sociais, a gente vai abordar um pouco mais o protocolo de Madrid. Só que antes chegou uma pergunta aqui ao vivo no nosso chat, que é um tema que eu acho que o Fernando vai saber explicar bem, porque é um tema recorrente. A minha empresa está registrada aqui no Brasil e quero registrá-la com o mesmo nome. Porém, lá nos Estados Unidos já tem uma outra empresa registrada com o mesmo nome, porém em outro segmento. O que eu devo fazer? Perfeito. Olha, antes da gente responder objetivamente a pergunta, deixa eu só fazer uma distinção. Eu não sei se esse foi o objetivo da pergunta originalmente, mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre a razão social, a denominação, né, da entidade jurídica da empresa e a marca que ela identifica, ela utiliza para se posicionar no mercado e identificar os seus produtos e serviços. Muitas vezes, esses nomes, em certa medida, coincidem, né? Então, uma marca ela pode ser XPTO limitada, não, uma empresa, uma razão social de uma empresa pode ser XPTO limitada e a marca pode ser XPTO. Ok, mas há situações em que isso não é verdade, né? Às vezes a empresa vai ser XPTO limitada e a marca vai ser a BCDE, né? Então, assim, é necessário fazer essa distinção primeiro. E aí, fazendo essa distinção, é importante ter em mente o seguinte, né? O fato de eu ter um registro da minha razão social na junta comercial do Estado de São Paulo, ou do Estado do Rio de Janeiro, onde quer que seja, ou de algum estado americano, não me dá automaticamente o direito de eu utilizar aquela denominação como marca. Eu preciso também buscar o registro da marca distinto do registro da razão social da empresa na junta comercial. O registro da marca vai ser INPI Brasil e o SPTO Estados Unidos, tá? E aí, agora, entrando no aspecto do conflito que possivelmente foi identificado pelo autor dessa pergunta. Tanto no direito americano como no brasileiro, vale o que a gente chama do princípio da especialidade. Tá? Então, quando verificar se uma marca pode ser registrada, a gente precisa verificar não só se existem outras marcas semelhantes, idênticas ou muito parecidas que possam levar o consumidor à confusão, mas a gente precisa também identificar o segmento em que aquela marca está inserida. Então, um titular de uma marca registrada, ele tem exclusividade sobre aquela marca para explorar aquela marca em associação aos produtos e serviços que ela identifica naquele registro que foi obtido. Então, se eu obtenho o registro por uma marca para identificar artigos de vestuário, se alguém quiser utilizar ou registrar a mesma marca para identificar serviços de oficina mecânica, essa pessoa pode, tá? Porque não vai haver conflito, porque entende-se que, mercadologicamente, o consumidor ele não vai se deparar com essas marcas numa situação em que ele possa ser levado à confusão, porque elas vão estar em segmentos absolutamente distintos. Tá? Então, não sei se a pergunta foi só com relação à razão social da empresa, né, o nome empresarial, ou se especificamente a gente está falando da marca. Mas respondendo objetivamente, né, obtive o registro da marca no Brasil. Cheguei nos Estados Unidos, tem uma marca idêntica ou muito parecida à minha, mas que atua num segmento absolutamente distinto, ela provavelmente não vai ser um empecilho para a minha marca.
A gente também não está falando só de segmentos que sejam tão distintos quanto o que eu falei, tá? Vestuário e oficina mecânica. Os órgãos de registro eles vão observar afinidades. Tá? E a gente tem percebido que o USPTO tem se tornado muito crítico em relação às afinidades que eles observam nos últimos tempos. Então a gente já viu decisões aqui que uma marca de cosméticos foi utilizada para servir de obstáculo para uma marca muito semelhante no segmento de vestuário. Por quê? Porque a Chanel, sei lá, sei lá, a Armani, ela produz produtos de ambos os segmentos, né? Então, assim, é, é, é possível que seja aferida essa afinidade, dependendo de quanto esse competidor, né, ou essa outra marca semelhante, né, do quanto o que ela oferece tem a afinidade com os seus produtos e serviços, né? Não necessariamente, eles fazem bonés e eu faço camisetas. Tem afinidade, porque os dois são roupas, né? Então, tem que ser pensado sobre esses dois aspectos. Então, para a marca servir de obstáculo, não basta que ela seja só muito parecida, ela tem que identificar produtos e serviços que tenham algum grau de afinidade com os seus, a ponto de razoavelmente levar um consumidor à confusão. Maravilha. Eu quero aproveitar o gancho, né, até sobre essa questão do nome. Ramon, uma pergunta para você. Que o empreendedor ele precisa pensar no segmento de marketing, de posicionamento de marca, justamente com o nome? Tem que se atentar à língua, aos costumes locais. É, qual insight que você pode dar a respeito desse assunto do ponto de vista do marketing, do posicionamento de marca? Perfeito, Lucas. Bom, eu acho que na sua pergunta você até trouxe parte da minha resposta, né? Que é justamente isso. Então, porque assim, o que é muito comum, né? Você querer apenas pegar a marca que você já tem, mandar para lá e that's it, né? Ou então traduzir a marca que você tem para lá. Só que essa geralmente, né? Claro que a gente tem que ver tudo aqui que eu falo é tudo caso a caso, obviamente, né? Mas geralmente isso não é o ideal a se fazer. Então eu vou te dar um exemplo aqui que, até porque eu também não quero constranger ninguém, então eu não vou falar quem é e a marca que é exatamente, mas chegou para mim uma marca que é liderada por mulheres, inclusive, e aqui no Brasil elas tinham o nome em inglês, é o nome da marca, só que aqui é um nome comum. Então vamos chamar de, sei lá, chair. Tem uma cadeira aqui na minha frente, então era chair, né? Então tá bom, a cadeira, né? Tá. Só que nos Estados Unidos, e ainda mais na área que elas queriam atuar ali, que era o primeiro mercado endereçável delas lá, tinha uma conotação muito ruim sexual, ligada à prostituição. Então, assim, então aí o que eu falei, olha, muito legal, né? A gente estava discutindo em relação a outras variáveis do marketing estratégico também, mas eu falei, ó, tem um ponto muito importante. O share aqui você não vai poder levar isso para lá, né? Ah, é mesmo? É mesmo? Aí depois elas foram pesquisar lá e viram que era isso aí mesmo e tal. Então, é o que eu falo, né? Apesar, ao meu ver, que bom, né? Que nós tenhamos grandes similaridades culturais entre Brasil e Estados Unidos, existem algumas diferenças que a gente precisa se atentar. E essa é uma delas. Maravilha. E continuando nesse tópico, chegou uma pergunta ao vivo aqui no chat, acho que vai ficar mais para o Fernando, sobre essa questão de distinção de segmentos. Ela não vale para marcas como a Disney. Por quê? Excelente pergunta. Bom, como eu disse, né? Quando você busca o registro de uma marca, você tem que identificar quais os produtos e serviços que você pretende identificar com aquela marca, né? Então, no formulário do pedido de registro, você vai assinalar esses produtos e serviços. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil não. No sistema internacional, esses produtos e serviços são divididos em 45 classes. Aqui no Brasil, você só pode associar um pedido de registro a uma classe de registro. Então, se eu vou registrar minha marca para identificar cosméticos da classe 3 e vestuário da classe 25, eu vou precisar no Brasil de dois pedidos de registro distintos. Nos Estados Unidos, você consegue conjugar essas duas classes dentro de um mesmo pedido de registro. Mas isso só para explicar um pouquinho dessa segmentação, tá? É,
ao identificar esses produtos e serviços, ao se localizar dentro daquele segmento de mercado, dentro daquela classe internacional, você está buscando a exclusividade associada àquela classe e você está impedindo que terceiros se utilizem daquela marca ou de marcas muito semelhantes em associação àqueles produtos e serviços ou outros que sejam muito similares ou que tenham algum tipo de afinidade. Essa é a regra geral. Tá? É, marcas que ganham uma reputação muito elevada no mercado, elas podem gozar de uma proteção um pouco distinta, dependendo do preenchimento de diversas características. Então, eu vou dar o exemplo de institutos que existem no direito brasileiro, reconhecidos pelo direito brasileiro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a marca notoriamente conhecida. Né? A marca notoriamente conhecida é aquela que um player atuante no segmento em razão de atuar no segmento, ele não poderia deixar de conhecer. Então, se eventualmente essa marca não foi trazida a registro no Brasil, né, um terceiro que atue naquele segmento, ele não poderia se escusar desse conhecimento amplo, dessa reputação da marca, e falar, opa, vou me aproveitar aqui. Deixa eu registrar a marca Disney aqui porque ninguém registrou antes, né? Por você estar declarando que atua no segmento, estar buscando proteção, né, para essa marca dentro daquele segmento, você não poderia deixar de conhecer aquela marca. Então, isso é uma justificativa, isso é um instituto que acaba protegendo essas marcas que têm uma reputação muito elevada. Você tem ainda no Brasil, né, um outro instituto que é a marca de alto renome. Né? A marca de alto renome é um tipo especial de proteção que você busca em todas as classes através de um único registro só. É muito caro fazer isso, né? Porque só de taxas do INPI eles cobram uma fortuna para você fazer isso, mas é uma possibilidade. Né? Ao conseguir preencher os requisitos, né, da marca de alto renome, você consegue obter uma proteção independente dos produtos e serviços que você está identificando. Eu não vou te bater o martelo aqui e dizer, a estratégia da Disney foi X ou Y ou Z. Algumas empresas optam por não se valer desses institutos e buscar proteção em todas as classes. Então, muito possivelmente, das 45 classes existentes, a Disney já deve ter registrado a marca dela na maior parte. Eu diria que tem algumas, talvez, sei lá, fabricação de turbinas eólicas. Talvez a Disney não tenha registrado a marca dela nessa classe. Mas ela pode ter buscado diversas classes dentro dessas 45 para tentar circunscrever da melhor forma possível a proteção dela dentro do território brasileiro. Ou ela pode ter buscado o reconhecimento do alto renome da marca dela, com esse registro especial que protege nas 45 classes. Então, existem mecanismos que protegem essas marcas de alta reputação, né, que podem ser utilizados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Maravilha, obrigado, Fernando. Eu vou passar aqui para as perguntas das redes sociais. Daqui a pouco a gente já volta aqui para o chat. Fernando, a pergunta é sobre o protocolo de Madrid, que é sempre um tema quando a gente ativa o assunto registro de marca nas redes sociais, sempre aparece o protocolo de Madrid. E a pergunta é a seguinte: para uma empresa que quer entrar nos Estados Unidos, registrar a marca via protocolo de Madrid é uma boa estratégia? Existem armadilhas? E em quais casos você recomenda evitar o protocolo de Madrid? Maravilha. Bom, de forma muito objetiva, eu posso dizer o seguinte. O protocolo de. Eu vou primeiro explicar um pouquinho, não vou ser tão objetivo quanto eu anunciei, desculpa. Mas o protocolo de Madrid, ele é um mecanismo, como eu disse, que possibilita que o titular do pedido de registro inicie diversos processos de registro de forma simultânea. Então, na prática, o que que eu faço? Eu vou instaurar um processo junto à World Intellectual Property Organization, e aí eu vou instaurar um processo via Protocolo de Madrid. Eu vou comunicar a esse órgão de registro que eu pretendo estender a minha proteção para os países X, Y, Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha, Grécia. O que esse órgão vai fazer é emitir ofícios para esses respectivos órgãos de proteção nacionais e instaurar os processos individualmente em cada uma dessas jurisdições. Então, se eu iniciasse pelo INPI, por exemplo, e falar, ó, quero os Estados Unidos, quero a Argentina, quero o Paraguai, quero o Uruguai, quero a América Latina inteira. O INPI vai pegar, vai enviar ofícios para esses países e vai instaurar processo de registro em cada um deles. Cada um desses processos de registro vai correr de forma independente e enfim, deve ser responsabilidade do titular da marca acompanhar todos esses processos.
tá? Então, os desdobramentos do processo na Argentina vão ser diferentes do desdobramento do processo no Brasil, que vão ser diferentes dos Estados Unidos. O resultado do processo pode ser diferente em cada um desses lugares, né? Então, o titular da marca ele precisa acompanhar diversos processos de registro. Eu dei essa explicação um pouco mais longa para poder dar uma dica, né, da pergunta, né, que foi formulada, né? Em que situações você recomenda ou não recomenda utilizar o Protocolo de Madrid? Para mim, o Protocolo de Madrid ele só serve para dar eficiência quando um titular de marca tem, de fato, múltiplas jurisdições para buscar a proteção da marca, tá? E ele por alguma razão, divulgação na internet, lançamento de campanha, etc., ele precisa fazer isso de uma forma muito eficiente e em base de simultaneidade. E aí eu acho que esse é uma situação prática que justificaria bastante o uso do protocolo de Madrid. Mas ainda assim, esse titular de marca ele tem que levar em consideração que ele vai gastar muito fazendo isso. Porque ele vai ter que conduzir e pagar as taxas e contratar advogados, provavelmente em cada uma dessas jurisdições onde a marca vai estar sendo processada. Tá? Então, se a ideia é iniciar a venda dos produtos identificados pela marca nos Estados Unidos apenas, pura e simplesmente, a minha sugestão seria buscar o registro da marca no USPTO diretamente. Você vai ter um procedimento mais eficiente, mais célere, né? Não vai cair em exigências que são típicas de Protocolo de Madrid, né? O que atrasa o processo, né? E você só está buscando proteção em uma jurisdição. Então, a grande armadilha, na minha visão, eu acho que eu já dei uma pincelada em uma pergunta anterior, é achar que o Protocolo de Madrid é uma panaceia que vai garantir a proteção da sua marca no mundo inteiro. Não é, tá? O Protocolo de Madrid é uma ferramenta que dá eficiência à instauração de múltiplos processos de registro de marca de forma simultânea. Não é um registro internacional. Os processos de registro iniciados por Protocolo de Madrid não necessariamente vão ter o mesmo desfecho, e você preferencialmente deveria é, engajar advogados, né, ou profissionais que possam acompanhar o seu processo, que tenham essa expertise em cada um desses países. Maravilha, muito Respondi, obrigado. respondi porque eram muitas, Lucas. Eu não sei se eu respondi todas. Respondeu, respondeu. As É. redes sociais vão agradecer e as redes sociais perguntaram também para o Ramon para ele comentar um pouquinho sobre a diferença de termos do marketing, que é a persona e a brand persona. Legal, Lucas. Isso é bem interessante e eu acredito que quem perguntou seja um colega de profissão meu do marketing aí, né? Mas é o que o empreendedor ele tem que estar a par disso se ele quiser ter êxito, ainda mais no mercado americano, né? Então, vamos lá. A persona ela é como se fosse ela é uma modelagem de como se fosse um único cliente, o seu cliente ideal, né? Então, se você juntar todas as características ideais dos seus clientes em uma única pessoa, então nós vamos fazer aqui uma ficção, né? Para que essa pessoa seja analisada e ela seja levada em consideração durante todo o planejamento e execução desse plano de marketing. Então, você vai conceber, né, uma persona que seria com idade, gênero, renda, escolaridade e além disso, e principalmente, né, o que que ela gosta de fazer, como ela se porta, qual é o tom de voz dela, né, como ela vê o mundo, como ela se insere nesse mundo, né? E isso vai nortear essas ações, como eu falei. E aí, o que o pessoal se perde muitas vezes, e isso é algo que pouca gente faz, é muito importante para o sucesso nos Estados Unidos, é você ter uma brand persona. Então é o seguinte, é como se a sua marca fosse uma pessoa. Então, se a Drummond fosse uma pessoa, por exemplo, como ela seria? Se a LRB fosse uma pessoa, como ela seria, né? E não necessariamente a brand persona tem que ser igual a customer persona, né? Então, um caso bem interessante também no marketing é justamente isso, que teve uma doceria grande, né? Tipo Casa de Bolos, assim, que a pessoa era uma mulher jovem, uma mulher que ela é muito atarefada, que ela não tem tempo de fazer um bolo, mas ela gosta do bolo, do cafezinho e tal. E aí a brand persona dessa empresa é uma vovó. Então é a vovó falando para ela. E aí deu super certo. Isso a gente consegue ver, inclusive, em aumento em vendas e outros KPIs também. Porque eu queria até adicionar que, perdão, quando a gente fala de investimento em branding, né, em marketing, especialmente em branding, no caso aqui, a gente tem alguns objetivos que são metrificáveis, né? Então você pode observar com aumento de vendas,
você pode observar com uma redução do seu custo de aquisição do cliente, você pode observar através de uma possibilidade de aumentar o seu ticket médio e aí, portanto, aumentar a sua margem, né? E também um aumento da lealdade desses seus clientes, né? Então eles começam a voltar mais, a escolher você de novo. Então isso também reverbera num aumento do Customer Lifetime Value. Então, assim, essas métricas eu acredito, eu sugiro que sejam analisadas aí na hora que a gente pensar aí nesses investimentos em marketing e branding. Maravilha, muito obrigado, Ramon. A gente vai começando a se aproximar aqui do fim do webinar, mas temos algumas perguntas do chat ainda para responder. Uma que chegou é a seguinte: temos o registro de marca no Brasil, MAC Metais, se eu falei errado, me perdoem, MAC Metais Vintage, e o logo é somente MAC. O logo sendo comum foneticamente, graficamente, isso pode ser um impeditivo, e aí eu acho que eu quero a opinião tanto do Fernando da parte jurídica e do Ramon, né, dessa parte Importante. estética e visual do marketing. Não, maravilha. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui. Uma marca que seja extremamente genérica ou descritiva com relação aos produtos e serviços que ela identifica, ela pode ser sim impedida de ser registrada. Então, eu sempre dou o exemplo de eu não posso registrar a marca Computer Store para identificar serviços de comercialização de computadores, porque em tese essa expressão ela deveria ser autorizada para que qualquer atuante no segmento pudesse utilizá-la para identificar a sua loja de computadores, né? Então, assim, a análise do caráter genérico ou descritivo da marca, ele precisa ser feito num aspecto contextual. Então, a palavra Mac ou Mac, né, de forma abstrata, ela não necessariamente ela é suficientemente genérica para não poder ser registrada, né? Se a gente estivesse aqui diante da palavra, sei lá, OK, que aí vai ser genérica em qualquer tipo de segmento, em qualquer tipo de contexto, OK. Mas Mac não necessariamente vai ser genérico, né, naquele segmento em que ela vai estar inserida. Não vai estar descrevendo, possivelmente, os produtos que ela está identificando. Então, de antemão, de maneira abstrata, não há um problema necessariamente para o registro dessa marca, só pelo fato dela ser composta por três letras, ser uma expressão, né, genérica e comum, né? Então isso tem que ser visto, né, diante do contexto geral daquele segmento de produtos e serviços que você está buscando identificar. Perfeito, Fernando. Bom, como eu falei já aqui nesse nosso webinário, né, a gente tem que ver caso a caso, mas assim, em linhas gerais, então apesar de, como o Fernando trouxe, você poder até registrar essa marca, do ponto de vista do marketing estratégico internacional, eu já não te recomendaria utilizar apenas MAC, né? Porque, veja, tudo que a gente conversou aqui, né? Um dos principais fatores de uma existência de uma marca é justamente a possibilidade de diferenciação perante a concorrência. Então, se você tem um nome genérico, é muito mais difícil você conseguir imprimir uma diferenciação, tanto em posicionamento para os seus consumidores, quanto enfim, que vai gerar ali justamente deixa eu reformular, peraí. Esse posicionamento, gente, é uma coisa importante que é se dizer. Você não pode só colocar um nome qualquer, vamos dizer, tipo assim, Max Steel, por exemplo, né? Até lembro o boneco lá, né? Mas assim, cara, isso eu não considero algo é, que seja passível de gerar uma diferenciação interessante para gerar todos aqueles KPIs que eu trouxe anteriormente. Então eu acredito que seria melhor você tentar nichar um pouco mais ou mudar um pouco o nome, e aí na sua comunicação lá. Aí sim, você introduzindo esses elementos que podem ser até um pouco mais, podem até ser um pouco mais genéricos, mas eu acho que não necessariamente deveria ser só Mac, sabe? Sei lá, não sei se foi muito claro aqui, precisaria ver caso a caso. Eu queria pegar um gancho rapidinho só nessa resposta do Hum, Ramon para fazer uma adição aqui. É, hum, Uma das características que pode fazer, né, com que a marca não possa ser registrada é o fato dela ser genérica. Mas uma forma uhum. de você tentar circunscrever, né, esse caráter genérico da marca e viabilizar que ela seja registrada é você comprovar que ela adquiriu um significado secundário, né, ou que ela adquiriu distintividade suficiente, né? Tem os estudos do secondary meaning e acquired distinctiveness, que são reconhecidos lá no direito americano. Então, assim, por vezes, né, mesmo diante de uma situação em que a marca seja extremamente genérica,
né, ou que descreva de alguma forma, né, não tão diretamente, mas assim, aspectos ou características dos produtos e serviços que ela identifica, ou faça alguma alusão muito direta a eles, né, num primeiro momento ela pode ser rejeitada pelo órgão de registro por esse caráter genérico descritivo, mas como resposta, como defesa, o titular pode ir lá e comprovar que, não, peraí, mas eu trabalhei suficientemente meu marketing de forma que o mercado reconhece isso não como essa expressão genérica. Vou aqui falar de uma marca aleatória, a gente não tem nenhuma relação com eles, não é propaganda, mas enfim, a Azul, por exemplo. A Azul é uma companhia aérea, né? E é um nome assim absolutamente abstrato, mas eles trabalharam tão bem a comunicação, o marketing, a construção do significado da marca em associação aos serviços que eles prestam, que aquilo adquiriu um significado secundário. E aí pode ser reconhecido como suficientemente distintivo para servir como marca. Perfeito. Aí pegando só, complementando, perfeito que você trouxe, Fernando. Eu acho que a minha outra resposta ficou um pouco confusa. Acho que eu vou conseguir descrever melhor aqui a minha linha de raciocínio. Concordo plenamente com o que você falou. Você trouxe, tem vários exemplos de marcas que não tem nada a ver com a atividade que elas exercem, né? Se a gente pensar aqui, Apple. né, a Apple, aí falamos juntos, né? A Apple, por exemplo, né? Que é um exemplo aí clássico, né? O meu ponto, o que eu estava querendo dizer, é que aí, por isso que eu falei, precisa ver caso a caso, né? Precisa ver qual a capacidade de investimento que a marca tem e qual que é o planejamento dela, onde que ela quer estar daqui 5, 10, 20 anos nos Estados Unidos, né? Porque assim, esses exemplos que a gente trouxe, Apple, Azul, que eu concordo plenamente, cases que ilustram bem aí, mas eles são de empresas muito grandes, né? Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, quando a gente pensa no pequeno e médio empreendedor, muitas das vezes eles não têm a mesma capacidade de investimento que essas empresas, né? Então, aí que é interessante, eventualmente, fazendo uma síntese aqui, você começar com uma marca, um nome um pouco mais fechado, vamos chamar assim, e depois você pode aí deixar ele mais aberto. Pode ser uma estratégia para a gente avaliar. Maravilha. A gente vai responder a última pergunta aqui. Acho que fica mais para o Fernando. Precisamos de advogado para registrar direto no USPTO nos Estados Unidos? Se for um indivíduo ou uma entidade jurídica estrangeira, sim, né? Quando você não é uma entidade jurídica ou, né, um indivíduo residente nos Estados Unidos, você precisa necessariamente ser representado por um US Licensed Attorney para ingressar com um pedido de registro de marca. Isso, inclusive, é uma exigência muito comum do Protocolo de Madrid, pegando o gancho anterior. Você consegue iniciar o Protocolo de Madrid com um advogado que seja licenciado no Brasil, mas quando o processo bater nos Estados Unidos, automaticamente ele vai cair em exigência, porque você vai ter que nomear um advogado licenciado lá. Então, se você tiver uma empresa constituída nos Estados Unidos, é super recomendável que você tenha um advogado te representando no processo de registro da marca, mas não é obrigatório. Agora, se você for um indivíduo ou uma empresa estrangeira, sim. Maravilha. Fernando, Ramon, quero agradecê-los pela presença aqui no webinar. Agradecer a todo mundo que se inscreveu e assiste a gente aqui nesta tarde. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta posterior ao webinar, os contatos estão aqui no chat. A Drummond e também a LRB estão 100% disponíveis para respondê-las. Vou começar a despedida pelo Ramon, afinal é visita. Ramon, obrigado pela participação. Sua consideração final aqui neste webinar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Fernando. Foi um prazer estar aqui, podendo agregar de alguma forma com o webinário de vocês, né? A gente da LRB costuma fazer diversas ações com a Drummond, mas a digital foi a primeira delas hoje, né? Eu deixo como consideração final isso, que quando eu estava falando de Trust Assets, né? Que um deles é justamente a própria marca ser registrada, né? Então, quando você já chega para o mercado americano com uma marca registrada, isso já lhe confere um grau de confiabilidade maior do que se não fosse, né? Então, claro que isso por si só não é o que vai determinar o sucesso de uma empresa nos Estados Unidos, né? Claro, mas ele já é um fator bem importante. E aí, nesse sentido, eu trago essa consideração final, que além do registro de marca, que é o que a gente está aqui discutindo em sua grande maioria do tempo, na maior parte do tempo aqui, né? É importante também a gente ver o lado do marketing. Então, eu agradeço por vocês terem me convidado e fico à disposição aí para dúvidas e questões aí da audiência. Maravilha, muito obrigado, Ramon. O contato do Ramon está aqui no chat, também depois vocês vão receber por e-mail. Fernando, mais uma vez, um prazer te receber aqui para falar
sobre registro de marca, suas considerações finais, meu amigo. Bom, primeiro, muito obrigado, Ramon, aí por esse bate-bola. Foi extremamente enriquecedor aqui. Aprendi bastante hoje, né? Obrigado, Lucas, aí pela coordenação do evento também. Eu acho que de considerações finais eu vou só assinar embaixo do que o Ramon acabou de falar, né? Do ponto de vista jurídico, é uma preocupação que a gente tenta sempre transmitir para os nossos clientes, porque é uma preocupação boa de se ter e de se ter sido, né? Então, se você está interessado num determinado mercado, pretende levar os seus produtos ou serviços para lá, já tem uma marca em mente para explorar o seu negócio lá antes de fazer qualquer tipo de investimento no branding, no desenvolvimento da marca, né, nas redes sociais, na criação de site, design de logotipo. Primeiro, busque saber se aquela marca está disponível naquela jurisdição. E segundo, uma vez verificada essa disponibilidade, busque o registro. É sempre importante proceder a esse passo o quanto antes, para vocês não se, né, sujeitarem a dores de cabeça posteriores. Basicamente isso. E, bom, muito obrigado aí também a toda a audiência e espero ter agregado aí bastante ao conhecimento de vocês também. Maravilha, muito obrigado, Fernando, Ramon, Regina, que esteve aqui com a gente realizando a interpretação de Libras, a todas as inscritas e inscritos deste webinar. Nós ficamos por aqui nesta semana. Convidamos todos a seguir a Drummond Advisors nas redes sociais, @Drummond Advisors, e até o próximo webinar. Bom restinho de tarde para todos, um bom começo de noite e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.